amigos, a paz do Senhor Jesus, nosso encontro semanal. Quero deixar uma palavra ao seu coração e hoje eu gostaria de iniciar lendo um salmo, o salmo de número 127, o versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor para nós: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Esses dias, num seminário para casais, eu fui interrogado com uma pergunta interessante: de quem é a culpa, ou quem são os culpados, ou de quem será a culpa de um filho que faz escolhas erradas ou vai por caminhos maus, um filho muitas vezes criado numa família que desprendeu a ele o conhecimento, a palavra de Deus, as orientações, mas essa criança entra por um caminho de escolhas erradas. De quem que é a culpa? A culpa não é totalmente dos pais e nem também os pais precisam assumir a culpa das escolhas erradas do seu filho. Mas nós precisamos parar para pensar e entender como tem sido o nosso processo de ensino, talvez, para os nossos filhos. Muitas vezes, aquilo que ensinamos irá influenciar os nossos filhos, os nossos atos, as nossas escolhas farão muita diferença na vida dos nossos filhos. Esse texto de Salmo 127, versículo 4, diz que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então vamos entender o versículo. Os guerreiros aqui são os pais. A Bíblia diz que os pais são os guerreiros. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos. Então os guerreiros aqui, nesse texto, os pais. E certamente ao tirar a flecha, a direção, quem vai dar a direção para essa flecha, são os pais. Então qual é a direção que nós, como guerreiros, como pais, como esposo, esposa, temos direcionado aos nossos filhos? Essa direção para os nossos filhos fará com que eles aprendam a fazer escolhas sábias. Quais tem sido a orientação que você tem passado para o seu filho para que ele venha então a fazer escolhas corretas? Sabemos também que o meio, a sociedade, a escola, os amigos podem sim influenciar na escolha dos filhos, mas o texto nos diz que os pais são os guerreiros, somos nós que direcionamos talvez as escolhas mais importantes para os nossos filhos. Então a pergunta que nós devemos entender é essa: quando o filho faz escolhas erradas, os pais têm culpa? Eu diria que talvez sim, em algumas circunstâncias, não em todas, mas talvez em algumas circunstâncias. Mesmo que os pais sejam culpados, não sejam culpados totalmente pelas escolhas erradas do seu filho, mas a palavra de Deus nos diz que o pai que se assenta com seu filho para ensiná-lo, para orientá-lo, para trazer a palavra de Deus a ele, esse filho jamais desviará dos bons ensinos. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 22, o verso 6, a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, quando ficar velho, não se desviará dele. Então veja, comunando esses dois textos, tendo uma visão testamentária desses dois versículos, em um está dizendo que o pai é o guerreiro, é o pai que direciona a direção da flecha. O outro de Provérbios está dizendo que o pai que ensina caminhos verdadeiros ao seu filho, ele jamais desviará dele, ainda que velho, não desviará dele. Então a pergunta para nós: os pais são culpados pelas escolhas erradas do seu filho? Talvez essa não seria a pergunta, talvez a pergunta para nós seria essa: quais têm sido os ensinos que eu tenho dado para o meu filho? É essa que deve ser a nossa preocupação. Depois que ele fez uma escolha errada, fica difícil saber até que ponto esse pai foi influenciado, influenciou nessa escolha, ou os amigos, ou os colegas, ou o meio em que ele está inserido. Mas nós precisamos, desde a tenridade, saber direcionar os nossos filhos como flecha na mão do guerreiro, ensinando os nossos filhos qual é o caminho que ele deve caminhar. Então, a pergunta merece essa resposta, o que temos ensinado para os nossos filhos? De quem é a culpa dos pais
que os seus filhos fazem escolhas erradas? São os pais. Talvez a pergunta para nós seria essa: quais são as escolhas ou quais tem sido o método, a metodologia de ensino que eu tenho adaptado para o meu filho? Será que eu tenho me preocupado em que eu tenho ensinado para o meu filho? Será que eu, como pai, eu tenho tirado tempo para ver o que o meu filho tem aprendido na escola? Eu tenho pegado os seus cadernos, olhado o que ele tem escrito, olhado o que a escola tem ensinado para ele? Tanto o pai como a mãe, muitas vezes essa tarefa cai muito à mãe, ela atenta a isso, ela acompanha o que o filho está aprendendo, mas o pai também tem uma suma importância nesse cuidado, para direcionar como um guerreiro a flecha numa direção certa, para que amanhã ele não venha fazer escolhas erradas. Então precisamos ter esse cuidado. Nós estamos caminhando para um momento em que o nosso país, o mundo, volta-se muito por presentes. Estamos aí no mês de dezembro, os primeiros dias de dezembro, e caminhamos para o dia 25, que é Natal, e as crianças querem presente. Mas a pergunta para nós é essa: talvez nós presenteamos demais os nossos filhos. Damos presentes para suprir talvez uma presença nossa. Eu estou tanto tempo ausente, então eu trago um presente para o meu filho para suprir aquela minha ausência. Mas as escolhas que ele farão à frente, os presentes não influenciarão. Os presentes não conseguirão influenciá-lo. Mas o que irá influenciar essa criança são sim a maneira que nós vamos educá-lo. Qual é a maneira que você tem usado para ensiná-lo? O que você tem usado para ensiná-lo? A palavra de Deus nos diz no texto de Provérbios: ensina o caminho da verdade ao teu filho, e ele, mesmo velho, não desviará dele. Então, qual é o caminho que você tem ensinado ao seu filho? O que você tem tirado de tempo precioso do seu tempo que você julga tão precioso, para dedicar ao seu filho, dedicar à sua filha, para que amanhã o seu filho e a sua filha venha trazer alegria nas suas escolhas para você. Hoje nós presenciamos tantos pais amargurados, tantos pais entristecidos, frustrados com as escolhas dos seus filhos, que muitas vezes resbala, muitas vezes influencia as atitudes daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, daquele homem, a esbarrar no seu pai. Olha, é filho de fulano, é filho de ciclano, e isso traz um constrangimento muito grande para a família. Então nós precisamos atinar para isso. Como tem sido o nosso ensino para os nossos filhos? Talvez a pergunta que nós fizemos logo no início, de uma pessoa que esteve conosco em um dos nossos seminários, de quem que é a culpa quando o meu filho erra? Ou de quem é a culpa quando o meu filho faz escolhas erradas? De quem que é essa culpa? Então essa culpa, ela tem uma via muito grande de mãos duplas aí, e nós precisamos conhecer ela. Talvez a culpa seja da falta de ensino do pai. Talvez o pai, por ser rígido demais, apertar demais. Já diziam os antigos: aquilo que se aperta demais na mão pode sair entre os dedos. Mas também não podemos ter uma atitude de frouxidão, de sermos omissos. Não, nós precisamos ensinar os nossos filhos. E a palavra de Deus nos diz que quando nós ensinamos o caminho da verdade, em Provérbios 22:6, ensinamos os princípios do Senhor, ensinamos os conceitos da palavra de Deus, ensinamos ele a amar a Deus e amar a sua palavra e amar os seus mandamentos. Essa pessoa, esse jovem, essa criança vai crescer, vai se tornar um jovem, vai ser um homem, vai ser velho, e sempre ele vai aprender a fazer boas escolhas. Então está aí essa palavra ao coração de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos tirar tempo, não para presentear os nossos filhos, mas sim para ensiná-los no temor e na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Cristo Jesus brilhe sobre a sua vida, sobre a sua casa. E lembre-se, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Amém.